já está chegando. E, bom, agora que está gravando, oficialmente uma boa noite a todos. Boa noite. Bruna, vamos aproveitar falar sobre as atas. Como é que está a pasta? Está pronta, né? Tá, a pasta eu fiz até a penúltima ata impressa e estão entregues para a Edna na faculdade. Aí falta imprimir as duas últimas atas. As duas Perfeito. últimas. Você Que eu acho que não estava assinada ainda. Daí eu falei, vou imprimir o que eu tenho e levo, e depois imprimo o resto, né? Beleza. Você está imprimindo na faculdade mesmo? Não, o que eu imprimi no meu serviço. Acho que se precisar imprimir na faculdade, a Ana vê lá para você. Oi, Ana, boa noite. Tudo bom, Bruna, Enoque, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, vocês? Depois a gente tem que ver, Bruna, temos que dividir esses custos aí que você teve na compra da pasta, para não, isso não faz parte da monitoria. Desembolsar. Exatamente. Coloque para nós lá o valor, coloca lá no nosso grupo, tá, Bruna? Pode mandar no privado ali, se quiser. Eu e a Ana dividimos isso aí. Sim, com certeza. Contribuo também para Oi? Eu contribuo com o custeio aí, sem problemas. Imagina, Enoque, não precisa não. Fique tranquilo. Tá gravando já, né, Wilson? Já estou gravando, porque às vezes a gente perde umas coisas inicial ali que a gente acaba conversando, né? Então, já quero... Viu, Wilson? A professora Carolina não vai poder participar hoje, sabe? Tá bom. Daí amanhã, acho que na outra semana, mas aí a gente vê uma forma de conversar. Ou pede para ela assistir também, ou... Sim. Ô, Robson, saudade de você, guri. Tudo bom? Robson, aluno da história? Eu acho que é história, sim. É de sociologia. Sociologia também. O Robson é sociologia. Enoque, você está fazendo um complô aí com a sociologia, hein, Enoque? Tentando atrair os parceiros aí, né, para participar. Oi, Franzinha. Oi, Fran, tudo bem? Tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, eu estou com dificuldade. Esse horário para mim é bem complicado de... Estou na estrada aqui. Mas não tem problema, você pode assistir depois, tá, Robson? Tá bom, mas eu já perdi duas. Eu assisti as outras duas, mas eu já perdi, então é melhor que eu participe de vez em quando, né? Sim, sim, com certeza. Mas que bom estar aí com você. Oi, Vitória. Tudo bem, Vitória? Oi, tudo? Tá bom. Vitória de qual curso mesmo? Pedagogia. Pedagogia. Então, nós vamos... eu queria hoje, se você concordar, Wilson, eu queria falar um pouquinho sobre o livro, mas eu queria também, já que nós estamos aqui dos mais velhos, né, entre aspas, né, a Vitória entrou agora, né, Vitória? Então, só tá a Vitória aí, eu queria combinar uma coisa com a Vitória, porque tem muita gente assistindo depois, sabe, Wilson? O pessoal da Educação Física tem aula de noite, então eles estão assistindo, mas eles assistem, tanto que estão, assim, super engatilhados nessa situação do livro, tem uma galera aí, sabe, que tá bem interessada, sabe? Então, eu queria combinar uma coisa com os mais novos, da gente ter um encontro bem especial. Pode ser para todos, mas especificamente para os mais novos, para a gente fazer busca de artigos, fazer bem aquele beabá inicial que a gente já fez no ano passado, lembram? Foi uma das primeiras aulas que a gente falou, né, sobre a pesquisa, falou sobre os sites de busca, né, de artigos científicos, né, como fazer citação direta e indireta, porque isso aí a gente vai precisar, né? Claro, vai precisar sempre, mas agora a gente também vai utilizar essa busca,
né, para o livro. Claro que para o livro é diferente de um artigo, mas a gente vai ter que ter esse conhecimento, vai ter que ter esse embasamento teórico para poder escrever. Mesmo que não seja igual, que não há necessidade de tantas citações de artigos, de autores, mas há necessidade dessa leitura e que ela vai ser o eixo, né, para essa escrita, para essa organização aí dos capítulos, né? Então, eu queria ver, Wilson, fazer um momento especial só para isso. Acho que todo começo de ano, acho que talvez a gente vai ter que fazer isso, né? Acho importante. E isso dá, assim, andamento para o resto do ano. Se a gente for fazer os trabalhos aí os resumos, se a gente vai escrever o livro, se a gente vai fazer qualquer coisa, a gente precisa desse pontapé. O que você acha? Eu acho ótimo, eu acho que esse tipo um nivelamento, né, que a gente faz Isso. todo início com os primeiros encontros, né, no grupo de pesquisa, eu acho fundamental, porque é a linguagem científica, como escrever, como citar, como pesquisar, né, como referenciar os trabalhos, eu acho que é fundamental. Esse é um dos objetivos, então, a meu ver, um dos principais do grupo de pesquisa, né? Então, Isso. tranquilo, se quiser começar, né, fique à vontade. Então, assim, vamos marcar, então, para a gente fazer isso A gente vê, ou a gente faz no horário mesmo nosso, ou a gente faz um outro horário diferente, enfim. Depois a gente conversa nós dois, e a gente vê um horário, a gente vai gravar, obviamente, quem não puder assistir, né, vai poder assistir depois, não tem problema, mas daí a gente enfatiza que os novos assistam, porque eu acho que é o mais importante, porque a gente não fez ainda. Por quê? Porque primeiro que estavam os antigos aí, né? Eu digo os mais velhos, né? Bruno, Enoque, o próprio Robson, o Fran, né? Então, estavam os mais velhos aqui do grupo, mas agora tem muita gente nova, e eu acho que é importante a gente fazer essa retomada, né? Então, a gente faz mesmo que a gente grave, as pessoas assistam depois, né? Não tem problema, mas é importante a gente fazer. Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês. O segundo ponto vou passar para vocês, eu estava escolhendo o capítulo, eu estava esperando o capítulo do professor Guilherme Estival, né, que ele foi o primeiro que me entregou lá tempo atrás, e agora ele fez a revisão. Então, ele me entregou ontem, então eu vou passar o capítulo dele para vocês. Primeiro que ele é assim um dos primeiros que a gente vai estar selecionando, colocando no livro, porque ele fala sobre o idoso no Brasil, no mundo, né? Fala de algumas estatísticas e tudo mais. Capítulo extremamente rápido, tá? Então eu vou passar para vocês e eu tenho só que combinar com isso, como é que a gente vai passar esse material, né? Se a gente vai passar no grupo, eu não sei ainda como é que a gente vai fazer isso, né? Para ser base. Ele é um capítulo curto, né? E eu queria agora falar dos outros capítulos, né? Eu sei que o pessoal da educação física tem bastante gente já inserida no grupo, isso é legal. Falar para vocês que é importante que vocês, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Bruna e Enoque e Robson resolvem fazer um capítulo juntos, tá? Pô, vocês podem conversar no privado, depois virem para a gente falar assim, olha, a gente decidiu fazer esse capítulo juntos, tal, e é sobre esse tema, tá? Então, quem está sem capítulo, né? Eu acho que é importante. O Enoque tinha dado um exemplo, uma ideia, né? Interessante ali, né? Lembra, Enoque? Tá ouvindo? Então, e aí eu queria que vocês pensassem. Então, agora eu queria dividir, compartilhar com vocês a tela. Tudo bem, Wilson? E aí, deixa eu só abrir aqui, só um pouquinho. Tá aberto. Espera só um pouquinho.
Eu vou abrir um a um, que eu acho que é mais fácil. Só não esqueça de tirar uma foto Do quê? Da tela aí para depois tá. inserir na ata. Eu já passar lá no grupo. Peraí, só um pouquinho, que daí a gente já não fica mais com... Pronto. Cadê ele? Aqui. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Tela, janela, minha. Cadê? Droga, tem que abrir primeiro, peraí. Pronto. Puxa vida. Não tá abrindo aqui. Aqui. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Beleza. Então, aqui eu selecionei, esse aqui é o capítulo do professor Estival. Então, ele foi coordenador da educação física, hoje ele é só professor, ele trabalha numa outra, um outro cargo lá da faculdade, e ele falou sobre o envelhecimento no Brasil, panoramas e perspectivas. Isso aqui é exatamente... Fala, Wilson. Ele está aparecendo a tua tela, mas não o artigo, o capítulo não dele. Não está aparecendo? Não. Peraí, deixa eu parar de compartilhar e ver como é que faz isso aqui. Que tem uma opção compartilhar tela ou janela também, né? Então, estava na janela. Coloca a tela, que aí você muda a tela. Não. Veja se estão vendo. Está aparecendo a janela do teu navegador. Agora tá? Agora sim. Tá. Então, aqui esse é o capítulo dele, tá? Então, ele vai falar sobre o envelhecimento no Brasil, panoramas e perspectivas. E aí tem 6 folhas, tá? 6 páginas, né? Então, é esse aqui que eu vou passar para vocês como sendo o... Tem um amarelinho aqui, não sei porquê, mas depois eu apago isso aqui. Como sendo a base, tá? Vamos falar que vocês vão fazer exatamente dessa forma, tá? Então, vocês vão ver que tem muita coisa aqui, ó, que é escrita por ele. Um outro dado tem, porque é necessário, a citação do autor, né? Ou do artigo, enfim, né? Mas o livro, ele tem uma característica que ele precisa ser muito conversado com o tema, né? Por isso, é importante que a gente faça essa leitura do assunto, que a gente se embase bem, né, dos autores, que a gente tenha essa flexibilidade da escrita para passar também o que a gente sente, né, da situação. E não é um achismo, né, baseando-se na própria experiência e tal, mas essa experiência também é baseada pela teoria. Não sei se conseguem me entender, não sei se o Wilson quer me ajudar a... Não, eu acho que está bem. Eu acho que você escolheu um capítulo bom, porque não é muito longo, né? Isso. Escrito por Nenhum uma deles é referência. assim muito maior, sabe? Sim, escrito por uma referência que é pelo Estival, né? Isso. Que é uma referência aí no assunto, e com a formatação já própria para o livro, né? Uhum. Uma formatação fonte certa, espaçamento, tipo de citação, paráfrase, né? Então, eu acho que ele pode servir quase como um template. Isso, exatamente. Para as Exatamente pessoas. essa é a ideia, por isso que eu escolhi ele. E vocês estão vendo a minha tela? Agora aparece a tua janela com arquivos. É isso. Então, aqui, ó, estão os capítulos, tá? Então, o primeiro, vocês vão ver que aqui é muito voltado para a educação física, tá? Então, a gente tem que dar uma roupagem agora
nessa organização. A gente vai colocar esses capítulos, alguns eu vou tirar, eu vou colocar outros, né? Então, a gente vai fazer essa mescla. Mas para vocês terem ideia do que a gente tem aqui, ó. A gente tem um capítulo de natação, a gente tem um capítulo de atividade física, dança, idoso e academia, tecnologia, tá? Nutrição no idoso, pilates, psicomotricidade, yoga. E aqui, ó, eu vou mostrar esse aqui. Essa é a parte que originou esse livro, tá? Esse aqui não é esse. Peraí, só um pouquinho, não é esse. Versão completa. É esse aqui, sim. Ó, então, assim, aqui nós temos algumas atividades práticas, tá? Que falam sobre memorização, tá? Tem algumas atividades que são relacionadas à agilidade, e aí são várias. Então, a gente tem aqui, ó, 19 páginas. E eu acho que tinha mais um pedacinho ainda que a gente estava inserindo. Então, vocês vejam que tem muita coisa aqui e que são todas adaptadas para a terceira idade. Então, são atividades recreativas, atividades de memorização, cognitivas, né? Ó, concentração, e que são, assim, esse aqui é um plus, né? Porque eu vejo, assim, que é muito difícil a gente achar atividades, eu sou dessa área, né? Então, é muito difícil achar atividades que sejam já adaptadas para o idoso. Tá? Não é só para idoso, a gente tem aí portadores de necessidades, né? A gente não tem essas atividades que sejam voltadas para eles, tá? Então, aqui a gente tem várias atividades, isso aqui foi uma luta de muito tempo, de adaptação, sabe, das atividades normais para eles, tá? E eu queria mostrar para vocês, agora, o livro, e que eu comecei, né, para vocês verem como é que ele tá. Ele tá aqui arrumado, não, é esse aqui, ó. Não é esse. Aqui, o nome do livro, eu vou falar para vocês assim, eu sonhei com esse livro, eu sonhei com o nome dele. Eu sonhei que o nome dele era O Essencial é Viver Bem, né? E ficou desse jeito, e foi ficando, e não se mudou, e eu achei interessante ele. Porque o essencial é viver bem mesmo, e a gente viver bem em qualquer época da nossa vida. E aqui, então, vocês estão vendo aqui, vocês estão conseguindo ver meu documento aqui? Parece um pedaço só. Agora está indo para cima? Isso. Tá. Então, o nome, a princípio, tá? É O Essencial é Viver Bem. Um guia de práticas para se viver melhor. Então, por enquanto, eu não falo nada de terceira idade, né? Mas aí eu escrevo: esse material é aglomerado de estudos, vivências e conhecimentos originados do grupo de pesquisa Qualidade de Vida e Educação. Antes estava outro nome, que era Qualidade de Vida e Atividade Física. Hoje, nós temos Qualidade de Vida e Educação. Eu mudei o projeto, né, do grupo de pesquisa para poder ampliar aí para todas as áreas, né? Além de profissionais, professores envolvidos, alunos e ex-alunos da Unidom Bosco que fazem parte do grupo de pesquisa, produziram esse livro com uma intenção que, ao ler, perceberá onde queremos chegar. Isso aqui é, assim, primeira escrita, tá? Aqui eu tenho os capítulos, mas não estão os corretos, tá? A gente tem que reformular e ver como que vai fazer. Isso aqui que eu queria ler para vocês. Como fazer um capítulo de livro? A qualidade dos primeiros parágrafos determina não apenas o sucesso do capítulo, mas do livro como um todo. Se todos os capítulos obedecerem a essa regra, será determinante para entusiasmar o leitor. Uma boa escrita incita e deslumbra o leitor. Mesmo sendo uma obra de cunho científico, deve-se ter como ponto de apoio que a leitura pode ser feita por qualquer pessoa, desde as mais entendidas do assunto, como por pessoas leigas. E mesmo assim, deve ser compreendida de forma
clara e concisa. Um ponto importante é que no início de cada capítulo deve-se introduzir o tema para que o leitor se relacione e compreenda o que estará por vir. Capítulos de livros não necessariamente precisam de muitas citações de autores, mas há temas que são bem-vindas as referências. Cada tema tem sua especificidade, mas deve contemplar sempre dados, números atuais e informações atualizadas. Os capítulos podem compreender itens, como, por exemplo, atividades práticas, servindo como um diferencial, e acredito ser uma das partes mais importantes do capítulo. Deve-se manter a escrita sempre na terceira pessoa. Exemplo, este tema, este capítulo pretende-se, acredita-se, e nunca na primeira pessoa. Eu acredito, eu pretendo, eu farei. Ainda, gente, continua nessa questão da terceira pessoa, que se torna uma escrita muito mais científica, muito mais impessoal, tá? A escrita tem que ser baseada em autores, com ou sem citação. Podemos discutir pessoalmente quais os casos imperiosos a aparecer as referências. Mas o mais importante é ser escrito pelo coração, pela alma. Gostar do que se escreve atingirá melhor o objetivo. Procure aplicar a gramática corretamente. Claro que o material escrito passará por um profissional, mas se torna imperioso você tentar escrever da melhor forma possível. Erros gramaticais tiram a credibilidade do escritor e da obra em questão. Escrita, leitura e oralidade estão intimamente ligados. Imagine escrevendo um livro e ser convidado a dar uma entrevista. Se você não exercitar sua forma de escrever corretamente, não conseguirá expressar o que sente e o que escreveu de forma elegante, correta e apropriada. Aqui eu comecei a escrever o primeiro capítulo, ali, não digo uma introdução do livro, né? E aí eu comecei a colocar, na época, né? Eu coloquei alguns capítulos que não estavam terminados, porque eu queria ver assim, eu queria ver o formato do livro, sabe? Só que a gente não conseguiu sair disso aqui, né? Então, hoje, né, você vê, de qualquer forma, eu já tenho 39 páginas aqui mal escritas, no sentido de não terminadas, né? Então, a gente vai ter um conteúdo, assim, bem... acho que bem abrangente. Eu acho que vai ser um livro diferencial, sabe, gente? Eu acho que vai ser... ele está... como é que eu digo? Abrangente. Deixa eu só... Pode falar, Wilson, eu vou pegar um livro aqui que eu me baseei, tá? Tá. Não, eu tenho umas propostas para fazer, Ana, Pode falar. em cima disso que você mostrou, né? Uhum. Primeiro, a minha sugestão, selecionar aquele trecho que você leu para enviar como subsídio para os alunos no grupo de pesquisa. Não precisa enviar no grupo de pesquisa, porque acho que nem todo mundo vai participar, né? Sim. Mas para as pessoas que vão participar da elaboração do livro, é fundamental, além do capítulo do Estival, ter essas normas, né, que você colocou ali da boa escrita, que eu acho que ficou bem interessante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a gente precisa ter um detalhamento nesse livro, quantos capítulos tem, quantas páginas tem, para ver já a dimensão da obra, né? Porque um livro com 100 páginas é uma coisa para editar. Um livro com 200, 300, 400 páginas já é um planejamento diferenciado, um custo diferenciado. Um livro que tenha figuras coloridas, né, é uma coisa. Se as figuras forem em preto e branco, né, é outra. Então, tudo isso requer um planejamento. Então, eu acho que seria interessante, Ana, fazer um levantamento de quantas páginas, quantos capítulos efetivamente o livro vai ter. Tá. Porque senão, de repente, a gente está caminhando para 2 volumes, né?
Sim, aham. Na verdade, Wilson, eu estava vendo todos os capítulos, eles não passam de 6, 7 páginas. Nenhum vai é bem passar de curto. 10 páginas, entendeu? Tipo Nem um artigo. A não ser aquele que é das atividades. Mas seria bom a gente poder precisar quantas páginas vai ter, só para... Porque a primeira coisa que a editora pergunta é isso, né? Quantas páginas tem o livro? Ela quer saber. E a outra coisa relacionada a essa, Ana, minha proposta é que a instituição banque esse livro. Então, isso que eu ia falar. Nós temos que ter ele para a gente poder lutar, para que, pelo menos assim, é que a gente tenha um esqueleto para a gente poder lutar por isso, entendeu? Mas eu acho que se trabalhar, apresentar para a editora, não sei se para a Alessandra ou para os 2 coordenadores enfim, aí tem que ver para quem que vai apresentar. Tem que Mas ser direto com a Ricieli. Apresentar a estrutura do livro, um projetinho, não precisa ser nada mais do que isso. O livro vai ter 200 páginas, 15 capítulos, 20 capítulos de 10 páginas, né, escrito por tal, com título, tudo, e aí vê a possibilidade de a gente ter esse livro impresso. Primeiro ponto. Se não der para imprimir o livro, a gente fazer uma versão digital dele, que tem ISBN, tem tudo, Sim. todas as coisas, as questões de uma publicação científica, mesmo que não seja física, né? A publicação digital serve. Claro que seria interessante ter um livro físico na mão, fazer uma sessão de autógrafos, né? O lançamento, fazer uma coisa, usar isso para alavancar o grupo de pesquisa, né? Wilson, eu não consigo ver esse livro só digital. Ele pode até ter digital, mas eu não consigo. Eu não escrevo livro para ser só digital. É prepotente, né? É bem Não, mas é bom. Mas não é, sabe? Para mim, tem um outro valor. O físico, eu leio diferente quando eu leio físico, sabe? Sim. Eu viajo no físico. Eu tenho um gosto pelo físico, né? Pode ser que eu seja das antigas. Pode ser que eu tenha aquela coisa assim, tipo, puxa vida, eu estou parada lá no passado. Mas eu tenho encontrado muitas pessoas, até pessoas mais novas, né? Porque eu estou falando de idade aqui, né? Mas eu estou falando que gostam do livro físico. E assim, eu acho que tem uma outra conotação, sabe? Você parar, você manusear. Eu acho que... Eu não sei se eu sou muito... sensório motora. Viu, Ana? Não, eu entendo. Claro que a gente prefere sempre o material físico, né? Mas eu penso o seguinte, então, só para recapitular o que eu disse. Eu acho que a gente, e aí para Enoque e Bruna, né? Pegar essa parte que você colocou ali, que eu acho que ficou bem interessante, sobre a boa escrita, né? Orientações gerais para a escrita do capítulo, aquilo que se mostrou. Ótimo, sim. Encaminhar o capítulo do Estival como referência, como um template quase, né? Para as pessoas. Sim. E aí nós precisamos saber, Ana, eu acho que a gente tem que saber exatamente quantos capítulos ainda vão entrar, fora esses que você já tem. Tá. Para poder mensurar o tamanho da obra. Quantas páginas vai ter? Eu quero um de xadrez. Sim, isso já está contado. Então, mas de xadrez... aí eu precisava ver, então, Bruna, Robson, Fran, quem está aqui, né? Vitória, Enoque, Luiz está chegando agora, bem-vindo, Luiz, tudo bom? Ver com vocês... se vocês já pensaram no capítulo, se vocês querem conversar com a gente, se tem algumas ideias, o que vocês estão imaginando, porque, assim, vocês viram que é muito aberto, claro, obviamente, que tem ali educação física em peso, porque foi feito na época só da educação física, né? Mas agora a gente tem uma abrangência maior e a gente pode estar trabalhando com essa abrangência. Então, eu acho que tem que pensar e tem que ser rápido, tá, gente? O Robson pediu a palavra. Pode falar.
Eu vi você falando sobre o artigo do Estivan, né? Ele casa um pouco com aquilo que casa um pouco com aquilo que eu tinha falado com você, professora. Eu tinha falado sobre o isolamento, né, do idoso, esse tratamento um pouco, acho que é meio desrespeitoso, né, aquela questão das casas de repouso. Não sei se, acho que casa um pouco com isso, mas não sei se cabe nesse tipo de livro. Não, eu acho que cabe muito, sabe, Robson? Eu acho que o idoso hoje, como é que é toda essa relação? Ele não trata isso, tá? Ele não trata essa... Ele busca muito mais números, é um capítulo um pouco diferente, ele é mais introdutório, o dele. Eu acho que dava para fazer um panorama, o dele é um panorama mais de mostrar números. Você é um panorama muito mais... como é que a gente pode chamar, Wilson? Não é relacional, social, cultural. Então, eu não sei, que eu não conversei com o Robson sobre isso e ainda não vi o capítulo do Estival. Não, mas o Robson, ele quer falar muito mais, assim, como é que o idoso é tratado hoje, né? Nessa questão, assim, não tem uma valorização, né? O idoso, ele tem uma aposentadoria ali e acaba, como é que é essa transição, não é isso, Robson? Manda lá. Isso, tem vários assuntos, na verdade, o idoso e contextos. Um deles, por exemplo, deixar bem exemplificado, bem simplesmente aqui, é a própria aceitação, o afastamento da família, essas coisas. E, assim, ele tem muito mais a dar ainda, né? Quando ele envelhece, mas ele não está inválido, ele continua fazendo, pode fazer atividades. Não tem muitos programas, assim, para que ele mantenha a qualidade de vida. São muitos programas que, às vezes, tem lugares que tratam o idoso como se fosse uma criança, não tem essa... Então, acho que falar sobre isso é importante. Fala, Bruna. Eu achei que tinha destravado, não destravou. Eu acho que, pensando no que o Robson estava falando, eu poderia escrever algo baseado até no meu TCC, né, que trabalha sobre o socioemocional. Meu TCC, claro, é voltado para criança, mas trabalhando essa ideia do pedagógico com o idoso também, as habilidades socioemocionais deles, as habilidades, como trabalhar isso para que não seja visto como um fardo, ele mesmo se vendo como um fardo, né? Isso, Bruna, só uma sugestão. E aí, veja a andragogia, né? Que é... Sim. Eu não me lembro se me enviou, né? Se me enviou, acho que você não tinha colocado andragogia ainda, né? Não, na verdade, como o meu TCC ele é para criança, voltado para criança, então é pedagogia mesmo. Mas eu não tinha nada escrito sobre isso ainda. Mas nessa parte do idoso, sim, caberia daí a andragogia para trabalhar com eles. Todas essas habilidades e tudo mais, né? Isso. E, viu, Ana? Só como complementando aquilo que eu estava dizendo, seria interessante ver com a professora Rocieli, com a reitora, se a instituição pode bancar uma edição, se não puder, pelo menos alguns livros físicos. Não precisa ser um lote inteiro, né, de livros, mas alguns livros seria interessante se a instituição pudesse bancar. Não, Wilson, você sabe que pelo menos quando eu comecei a pesquisar algumas vezes, né, quando a gente estava fazendo,
tem várias situações, né? Tem uma situação que a gente paga para fazer o livro, nós pagamos, né? Tem outra situação que a gente faz o livro e a gente assina um documento, né? E aí a gente recebe, cada venda a gente tem uma porcentagem bem pequenininha, assim, sabe? É 3%, é uma coisa bem pequena mesmo, 4%. Mas você sempre está recebendo ali uma quirerinha, sabe? Tipo, sei lá, R$20, R$30, é uma coisa bem, sabe? Quem escreve livro no Brasil é bem complicado, né? Mas não tinha essa coisa de fazer pouco, sabe? Tipo, é muito caro para a produção de livro. Não, eu pensei assim, na opção por exemplo, eu publiquei pela Uninter alguns livros lá, Uhum. e essa opção que se colocou era a que a gente fazia, a gente rachava lá a edição, mas custava muito caro, sabe? Uhum. Então, cada pessoa, além do trabalho intelectual de escrever, ainda tinha que arcar com Não dá. o custeio, e assim, por isso que eu pensei em tentar amarrar com a instituição, da instituição imprimir, que seja, enfim, que seja o número que eles acharem. O meu livro, quando tinha a gráfica Dom Bosco, né, isso bem anos atrás, antes de ser vendido Dom Bosco, né, eles produziram 1000 livros. E assim, mas eu não comercializei. Eu vendi todos em sala de aula. Só sala de aula. Então, não foi para a biblioteca, só foi para a biblioteca, mas não foi assim para livrarias, nem nada. Era só sala de aula. Então, eu passei, o meu livro é de 2008, uma coisa assim, acho que 2008, se eu não me engano. Eu passei alguns anos vendendo, só em sala de aula. Aqui a minha biblioteca era forrada de livro, né? E aí eu levava, e o pessoal comprava em sala de aula, e era um valor bem, assim, simbólico, né? Tipo, na época, acho que eram uns, sei lá, R$12, R$15, né? Só que eles usavam bastante, sabe? Era um livro bem didático, assim, então eles acabavam, e usam até hoje. Tem um monte de aluno que fala, prof, eu uso o teu livro até hoje. Então era bem voltado para a área. Robson, quer falar? Então, eu acho que, assim, tentar com a universidade para rodar os livros, eles vão cobrar um monte de coisa, cobrar quantos livros são, o que é o conteúdo a gente vai apresentar, mas, assim, precisar ter só uma estimativa, né? Uma estimativa de quantidade de páginas e capítulos. Tem um site que eu já publiquei um livro lá também, e foi relativamente barato. Eles faziam 4 edições por um valor, 4 unidades, né, por um valor, e aí você podia fazer quantas você quisesse. Chama-se Fábrica de Livros. É do interior de São Paulo, acho. E aí é bem mais em conta. É um livro simples, mas você pode fazer uma capa legal, pode colocar, pode acrescentar, eles colocam no seu livro lá, colocam com orelha e tudo. Então, vale a pena pesquisar. Tendo uma estimativa de páginas, de capítulos, tantos capítulos serão, sei lá, 10 páginas, e serão 7 capítulos. Então, mais ou menos 70, 100 páginas. Então, uma estimativa, porque senão a faculdade não aceita nenhum tipo de recurso, eu acho. Acho que tendo essa estimativa de livros, se sugerir o valor que eles passarem lá, talvez possa começar uma conversa sobre isso. Fábrica de livros. Eu já abri aqui, sabe, Robson? Fábrica do Livro. Já estou dando uma olhada aqui. Acho que é legal a gente já ir buscando essas coisas. O Wilson é uma pessoa que eu vou contar muito para ver isso, é o próprio Estival. Vou conversar com a minha ex-orientadora do doutorado. A gente acabou de fazer um livro ali Na verdade, ela não
a gente fez, né, mas em vários capítulos aí de ex-alunos do doutorado, não foi ainda, não veio a finalização dele, mas já está tudo certo e tal. E eu quero ver com ela por onde que ela tem vários contatos, sabe? Então, claro, a gente vai conversar primeiro com a direção, ver a possibilidade. Se não tiver a possibilidade, a gente vai de outras formas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo, explicando bem o que eu acho assim, bem importante. Falar sobre a intenção do grupo de pesquisa, fazer uma lista de quem quer participar, acho que é bem importante isso. Passar o capítulo norteador, que é a do Estival, e, na sequência, passar aquela parte que eu li sobre... Vamos colocar no grupo, porque daí no grupo a gente vai saber uma lista, Wilson, das pessoas interessadas, sabe? Porque daí quando a gente tiver só esse pessoal que está interessado em fazer, a gente pode até fazer um outro grupo específico só para isso, né? Porque eu acho que daí vai ficar bem voltado para isso, né? E aí a gente... eu acho que fica mais organizado, não sei o que você acha. Eu acho, já passou a palavra, Bruninha. Eu acho ótimo isso, e acho que é importante a gente ter um cronograma de execução dessa obra. Eu acho assim, seria fundamental a gente ter esse livro publicado para o final do ano, para o nosso evento, fazer o lançamento dele no nosso evento de iniciação científica do final do ano. Já alavancamos já o evento, alavancamos o grupo de pesquisa, enfim, mostra que tem substância e que tem um material consistente sendo produzido, que foi produzido, né? E eu acho que, então, mas para isso, minha experiência como organizador de livro, demora, dá um trabalho miserável, então tem que ter um cronograma certinho, né? Para que, senão, a tendência das pessoas era ir deixando, e quando a gente vê, o, o, você já não cumpre mais o prazo estipulado, né? Bruna, diga lá. Só talvez uma sugestão para organizar melhor a questão de quem vai fazer o quê e tudo. Daria para montar, além do formulário que a gente já tem ali para fazer, mas montar um formulário específico para esse livro. De, por exemplo, o nome da pessoa, qual que é o tema que ela quer sugerir para o livro, porque daí fica mais fácil até de visualizar, né? Sim, eu acho que porque às vezes no grupo se perde um pouco, né? Eu acho que é interessante. Eu faço isso daí. Eu faço Você isso faz, e posto Bruna? ali. Tá. Eu posto ali daí com as informações junto, né? E posto o link já daí para fazerem a... Isso, acho que é bem importante. Mas de qualquer jeito eu vou colocar ali no grupo que vai sair um link, né? Para os interessados que queiram participar da elaboração dos capítulos do livro, tá? E daí você põe na sequência. Eu vou deixar ele no topo lá também, na descrição do grupo, que facilita a vida também. Sim, exatamente. Eu acho que é isso, gente. E aí, assim, quem está aqui, né, e quem vai assistir, já começa a pensar, vamos colocar um prazo que vocês tenham que, aí a gente tem uma semana aí para vocês já começarem a colocar o interesse pelos capítulos. Vejam, dentro da educação física, a gente tem vários capítulos que não estão terminados. Eles podem ser terminados, tá? Então, de repente, não precisa vir com um tema, mas, eu tenho lá, por exemplo, natação, não está terminado. Bom, eu vou terminar esse aí, o meu nome vai estar junto com as pessoas que começaram, tá? Então, é parceria. Os capítulos não precisam ser sozinhos. Eles têm a parceria das pessoas, né? Então, eu acho que fica até mais fácil, né? Para que a gente possa dar o andamento e fazer como o Wilson estava falando, vou colocar o cronograma aqui, vou conversar com ele sobre, eu já tenho uma
ideia aqui de datas, daí eu converso com ele e a gente coloca lá no grupo também. Tá ok? E cada reunião, Ana, eu acho que seria importante a gente focar só nessa produção. Sim, sim. Cada reunião, cada encontro de 15 em 15 dias, se a gente trabalhar no sentido, seja no sentido de auxiliar os alunos na escrita, ajudar na revisão, porque eu acho que esse é o nosso trabalho desse ano. Sim, exatamente. Então, assim, tem a Vitória, né? Vitória, você está aí iniciando, não se assuste, tá? A gente está aqui, ó, todo mundo começou do zero aqui, né? O pessoal que está mais antigo aí pode falar, começaram do zero, né? Então, a gente está aqui para dar as mãos e a gente ajuda no que for preciso. O que a gente precisa de vocês é querer, não é, Wilson? É só querer. Se quer, se abre tudo. Né? E a gente consegue fazer as coisas. Não é à toa que a gente está aí há quase... Quanto que a gente está? Desde a pandemia? A gente começou na pandemia, né, Wilson? Acho que em junho? Não, antes. Foi antes. Foi, acho que... Março, abril... Em maio a gente começou. Eu entrei em maio. Você entrou em maio, né? Mas do primeiro ano da pandemia? Não, foi de 23. Não, então, foi de 22. Foi de 22. 22. Então, a gente está desde 2000... Foi quando a pandemia? 20, né? Final de 2019 para 2020, né? 2020. A gente está desde 2020 com esse grupo, com a pedagogia, nesse formato remoto. Então, a gente já está no terceiro evento do grupo, né? E se vê tudo remoto, né? Pô, eu acho que a gente tem que dar dar parabéns para todos nós, porque a gente é vitorioso de continuar, sabe? Está crescendo, eu acho que tem um grande... tem professor interessado, inclusive, né? Não contei essa para vocês, né? Tem uma professora que está interessada em entrar no grupo para nos auxiliar, inclusive coisas que eu não consegui fazer, que é o cadastro no CNPq, do grupo de pesquisa. Ela tem mais experiência e mais facilidade e mais tempo. Isso é o principal, tá? Tempo. Para mim, está valendo ouro. E ela vem nos auxiliar. Ela não pôde participar hoje, mas eu acho que na próxima vez ela vai tentar assistir, eu vou passar para ela e tal. Então, vamos ver se ela vem aí agregar e nos auxiliar no sentido de deixar o grupo mais... Deixa eu achar o termo científico, Wilson. Essa parte que se ela puder fazer para nós, Ana, porque a avaliação do MEC, quando vem, eles querem saber se o grupo está registrado no CNPq, se toda essa documentação, não a nossa documentação interna, que está tudo certo, mas a documentação do grupo com o CNPq, com os institutos de fomento à pesquisa, né? Se ela puder fazer isso, é de enorme valia. Então, ela vai fazer isso que é o grande lance. E ela está acostumada muito com projetos e tal, né? Então, assim, talvez esse ano ela faça só essa primeira parte, e daí comece a pensar nos projetos e tal, e do ano que vem a gente vê que tipo de projeto a gente pode estar, né, embarcando com ela. Acho que ela é bem, assim, focada nessa parte de projetos aí, eu acho que vai ser bacana. Acho que dá para unir bastante coisas aí dessa interdisciplinaridade que a gente está avançando bastante, né, nessa interdisciplinaridade aí, que eu acho que é um diferencial do nosso grupo. Bacana, Ana. Eu acho que rendeu bem a reunião de hoje. Muito, muito. Parabéns, pessoal. Vitória, qualquer coisa que se precise, tá meio perdida, manda mensagem para mim, a gente vai conversando, tá? A gente, de qualquer jeito, a gente vai fazer aquele momento que é para os novos alunos, especificamente, mas todo mundo pode participar, para fazer essa busca de artigos científicos, os sites que são específicos, né, de base de dados aí, que a gente acha material que é fidedigno e que a gente possa confiar
E eu acho que como citar os autores, sabe? Isso é tudo muito importante nesse momento. Vai te favorecer muito no sentido de escrita depois em monografia, TCC, enfim, tá bom? Então, não se sinta perdida, tá? A gente vai, talvez você fique, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Nessa conversa, né? Mas a gente tá junto aí para ajudar, tá bom? Beleza. Mais alguém, e gente, vamos... querem falar mais alguma coisa? Eu só queria dizer assim que é importante a experiência dos alunos, né? O Robson agora colocou que já publicou também, né? Então essa experiência, Robson, é extremamente valiosa. Saber que o aluno, né, tem um aluno já com publicação de livro, então isso é super bem-vindo e a tua experiência é super bem-vinda para auxiliar no grupo de uma forma geral. Às vezes eu e a Ana não temos tempo de, né? Não tem uma agenda ali que a gente consegue acertar. Então, uma experiência tua é sempre bem-vinda e aí é louvável ter alguém aí com o teu conhecimento de publicação já. Inclusive, Wilson, a gente tem aí, né, o Bruna, o Enoque, que estão ajudando a gente, né, em toda essa parte documental do grupo, né, e eu acho que isso tudo é um aprendizado, gente, sabe? Vocês estão levando isso, essa organização, para outros momentos, né, profissionais de vocês, né, e agora eu vejo o Robson, assim, né, se o Robson puder nos auxiliar, né, nessa situação, né, de fazer uma leitura, de repente faz ali, alguém faz um capítulo, né, a gente não consegue ler todos, o Robson pode dar uma facilitada nesse trabalho, né, se você puder, obviamente. Então, é muito bem-vindo mesmo, né? Eu acho que aqui o grupo ele é feito a várias mãos, né, então não é por nós, eu e Wilson. Vocês já sentiram que a gente tem que caminhar todo mundo junto aqui, né? Então, vou colocar lá, Bruninha, se você puder fazer isso, o questionário, poucas coisas, né? Quem está interessado, se já tem um nome se já tem uma ideia de título de capítulo, se não tem, qual que é a área que está pensando, isso é bem importante. E eu até... de não pensar, eu tenho que fazer sozinho. Não. Pode fazer em grupos, né? 3 pessoas, 4 pessoas, enfim, né? 2. eu até pensei em pegar esses capítulos que você tem, colocar o nome deles no formulário como opção já. Porque já às vezes, por falar assim, a gente às vezes esquece depois, né? Sim. Daí eu passo para você já. E até para não ter sobreposição de trabalhos muito semelhantes, né? Então é bom saber o que já foi feito, qual é a temática que foi abordado, né? Para a pessoa saber se ou ela se insere num grupo ou produz alguma outra coisa um pouco diferente. E até às vezes tem mais de uma pessoa interessada no mesmo tema. É mais fácil de unir depois essas pessoas para trabalhar, né? Ótimo. Perfeito. Aí, ó, Aninha, eu tenho que sair agora. Não, todos nós. Morrendo de fome, gente. Eu estou roendo a mesa aqui já. Nossa, só uma coisinha? Pode falar. Diga, Robson. Eu vi vocês falando, a professora falando sobre como vai distribuir o material. Aproveitar o mesmo formulário que a Bruna falou aí, eu acho legal, já colocar o e-mail e fazer o compartilhamento. Compartilhamento, eu acho que eu só ouvi até aí. Cortou ali. Deixar salvo o original e o que a pessoa possa baixar. Tá. Robson, depois do compartilhamento deu uma quebrada, repete aí. Tá, então, o compartilhamento, só que deixando o arquivo original salvo bem guardadinho, e o compartilhamento, de repente fazer uma anotação lá, alguma coisa que a gente possa acrescentar no texto, ou queira colocar, ou debater no próprio texto. Entendi. Entendi, uma boa ideia. Eu acho que entendi manter o também, arquivo original e um arquivo que possa ser mexido, trabalhado, mas original preservado. E como é que é aquele esquema? Meus alunos mandavam, mas nunca trabalhei com aquilo, que
que vem o arquivo, eu não sei por onde que é, e aí eu mexo e a pessoa já está recebendo lá. É pelo Office, né? Google Drive, por exemplo. Nunca trabalhei com ele, só recebi. Eu trabalho com isso no SESI ali, a gente trabalha com documento compartilhado, é o que eu acho que o Robson falou, que a gente consegue ir alterando e já automaticamente os outros vêm as alterações. Isso, a gente pode deixar um que seja original e uma outra versão para ser trabalhada ali. Para ser editado. Mas eu não sei mexer nisso, sabe, Bruna? O Enoch tem uma sugestão ali. Possibilidade de fazer pelo Google Drive também, né? Você faz ali, aí compartilha o link e na opção de compartilhamento do link você compartilha com a abertura para comentarista, uma coisa assim. Porque aí a pessoa vai fazer todos os comentários, vai fazer como comentário ali o que ela deseja alterar, o que ela deseja sugerir para que seja alterado, e aí não perde o arquivo original. No mesmo documento você consegue ver ali vários comentários de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu faço um comentário aqui e já sai em tempo real para todo mundo. É uma possibilidade também. É uma possibilidade interessante. O original, a escrita original do autor ali. Eu acho que isso é uma possibilidade. Vamos ter que conversar isso aí daí, né, Wilson? Isso aí do Enoch, esse documentário do Enoch é até melhor, porque pensando no que eu falei agora, depois disso, você acaba tendo vários arquivos da mesma coisa. É melhor o comentário que ele falou, que é mais interessante mesmo. Eu trabalho muito com isso, como eu faço muita análise de descritivos, então eu atuo dessa forma. Mesmo quando eles me compartilham um documento que eu possa editar, eu entro lá na fase como comentarista apenas, para sugerir alterações no documento. Eu não faço nenhuma alteração, porque aí o autor ele tem uma visão, ele escreve por um motivo. E eu penso dessa forma. Se você escreveu, naquele momento você estava pensando em alguma coisa, estava direcionado para alguma coisa. De repente, quem fez uma leitura de um entendimento diverso. Aí ele altera o texto original, você, de repente, acaba perdendo a tua referência ali. Por isso, essa atuação como comentário no texto original, talvez seja de uma contribuição um pouco mais assertiva. Acho que essa solução do Enoch é bem interessante e contempla a sugestão do Robson, né? Porque aí o arquivo original fica preservado e os comentários aparecem como comentários, né? Ou seja, sem alterar o arquivo original como sugestão. Só vamos precisar de alguém para ajudar nessa... O Enoch? O Enoch, a Bruna, talvez conheça também, né? Para ajudar todo mundo a mexer nisso, né? Eu, por exemplo, eu não sei. Quer dizer, eu já mexi, mas eu não sei como é que é essa estrutura inicial, assim, sabe? Talvez um tutorial. Isso é tranquilo, a gente pode fazer fazer upload disso para as nuvens, dessas escritas já para a nuvem, e na próxima reunião a gente trata exatamente sobre isso, né? Como que vai ser a atuação ali, como a gente vai trabalhar nessas escritas aí, nos comentários do que já tem produzido. Além disso, ainda a gente pode ser disponibilizado já o link daquele material que, por exemplo, eu me proponho fazer um capítulo, eu vou jogando no Drive lá, e os demais podem ir compartilhando, podem ir contribuindo já com a escrita no momento que eu estiver escrevendo. Então, são essas possibilidades que a gente pode verificar aí. Perfeito. Aninha, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Gente, muito obrigada pela participação. Foi bem importante hoje. Só mais um ponto que eu gostaria de abordar. O professor Wilson comentou sobre o cronograma ali. Como a gente está com o cronograma bastante apertado para produção, para finalizar todo esse trabalho ali, seria interessante se a gente vai combinar ali para dispor o nome dos capítulos já escritos para compartilhar com o grupo, mas para definir antes da próxima reunião que cada um já tenha ali a ideia, já consiga apresentar para o grupo. Pode ser no grupo do WhatsApp mesmo, ou em outra ferramenta, a gente vai pensar melhor isso, vai conversando no WhatsApp, mas para que a gente já tenha o projeto do que vai ser escrito antes da próxima reunião. E daí a próxima reunião a gente já começa a trabalhar nessa parte da organização. Acho que seria bem interessante a gente já estabelecer isso como meta. Não sei o que os professores acham disso, mas daí nós temos aí 15 dias para definir os temas, já fazer um pré-projeto, alguma coisa assim,
que daí a gente já sai de um calendário, né? A gente já tem um primeiro, não sei se é viável. É interessante porque eu trabalho com demanda, alguém me mandando. Não é demanda, é alguém me mandando. Eu acho que é fundamental isso, sabe? Acho que é fundamental essa organização, Enoque. Tentar fazer isso para a nossa próxima reunião, para a gente já chegar já com uma coisa mais redondinha, mais azeitada já, né? Isso. Bom, mais alguma Beleza, coisa, Ana? gente. Não, eu acho que é só agradecer vocês. Legal. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Estou encerrando a gravação aqui. Então, logo eu termine de baixar, eu já ponho no YouTube e já mando o link no grupo. Abraço Eu para estou terminando vocês. aqui os Bom feriado para capítulos. vocês, boa Páscoa e até a próxima. Gente, obrigada, viu? Boa Boa Páscoa para Páscoa. vocês. Beijo grande. Tchau, gente. Tchau, Vitória.